Podemos passar para a parte mais importante, e a parte da mensagem, onde, como apostólico, nós temos a honra, e digo e afirmo honra, de poder, irmãos, ouvir uma palavra como esta. E digo, irmãos, porque há muitos que queriam esta oportunidade. Há tantos que queriam esta oportunidade. E que inclusive dariam tudo que têm para estar aqui, para poder ouvir estas palavras, para sentir o que nós sentimos. Então, irmãos, a mensagem desta igreja tem uma importância e um valor muito grande, muito precioso para o nosso elevo espiritual, quer dizer, a nossa aproximação dos céus. Irmãos, e quando nós ainda tínhamos a presença física do santo profeta irmão Aldo entre nós, por muitas vezes, ele afirmou a esta igreja, os púlpitos desta igreja, que o objetivo principal da mensagem desta santa igreja, ele dizia, não é desmerecer ninguém, não é desvalorizar, não é colocar um contra o outro. Nunca foi, não é e não será. Mas ele dizia, irmãos, com muita segurança, e os irmãos se lembram, né? Pois ele falava que o objetivo principal, o ideal, o objetivo da mensagem é o seu bem, sua felicidade, a salvação da sua alma. Então, irmãos, este é o propósito da mensagem desta igreja. Por isso ele dizia que se dependesse dele, que se dependesse de Jesus, que se dependesse da Santa Avó Rosa, ninguém se perderia. Ninguém ficaria para trás. Ou, quer dizer, todos seriam salvos. Não ficaria ninguém. Irmãos, isto é uma realidade muito grande. Porque vejam bem, se dependesse de Jesus, só dele, se dependesse só da Santa Avó Rosa, só do Santo Irmão Aldo, o mundo não era como é. Não existia pecado, não tinha sofrimento, não existia guerra, não teria fome. Isto não é obra de Deus, não foi Ele que criou. Isto existe sim, e justamente existe porque o homem, ele desobedeceu a Deus, né? Ele se distanciou. E devido, irmãos, a este distanciamento, esta sua afastação, ele perdeu a natureza divina. E devido a tudo isso, irmãos, é que tem acontecido o que nós temos observado. É fome, é guerra, é miséria, é doenças e tantas outras coisas mais. Irmãos, Deus não é o autor da morte. A morte não foi criada por Deus. Mas Deus é o autor da vida. Sim, Deus é o autor da vida. Deus é o Deus da luz. É o Deus, irmãos, do amor. É o Deus, irmãos, da eternidade. Este é o Deus que nós servimos.
Por isso, irmãos, que o santo irmão Aldo sempre fez questão, né? Mostrar à igreja o objetivo principal da nossa mensagem. Então nós temos uma honra muito grande. Nós temos um privilégio muito grande, irmãos, de poder ter uma oportunidade como essa que nós estamos tendo agora, de poder, durante o transcurso da nossa reunião, ouvir uma mensagem como essa. Tanto a mensagem que está aqui neste boletim, quanto as mensagens que foram cantadas pelos irmãos do coral. Irmãos, isso não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Entenderam? E nós iremos trabalhar agora sobre um tema muito valioso, muito importante, que é, irmãos, o domingo de Ramos, né, que antecede a Páscoa. A Páscoa já está se aproximando e é um momento, irmãos, de nós relembrarmos da história de Jesus. O quanto ele sofreu, né? O quanto, irmãos, ele sofreu, passando por todo aquele constrangimento, para que nós pudéssemos ser o que nós somos agora. Para que nós pudéssemos ser o que nós somos hoje, né? E para que tivéssemos o direito de uma vida com Deus. Isto custou, irmãos, muito sacrifício. Isto custou muita luta, muito sofrimento, ao ponto dele derramar aquele sangue puro, sem pecado nenhum, de ter que dar aquele corpo a ser pregado numa cruz sem pecado nenhum. Então tudo isso ele suportou, irmãos, e o fez pensando em nós. Porque vejam bem, se ele quisesse, irmãos, aqueles homens nunca tinham encontrado ele. Eles nunca tinham colocado a mão sobre Jesus. Porque ele tinha toda a autoridade. Deus lhe havia confiado esta autoridade. E ele mesmo disse que se ele quisesse, ele teria orado ao Pai e ele teria enviado mais de 12 legiões de anjos e santos para a sua defesa. E ele poderia estar até hoje entre nós, realizando os seus sinais e prodígios, fazendo muito pela humanidade. Mas ele não quis. Ele se sujeitou a tudo isso para sofrer, para ser humilhado, traído, condenado injustamente, com lei base na mentira e falsidade. E tudo isso, irmãos, suportando sem murmurar, sem reclamar. E fez, irmãos, porque ele sabia que o seu sacrifício não seria em vão. Mas ele seria muito importante, ele seria muito valioso para aqueles que quisessem os céus, para aqueles que quisessem a salvação da sua alma, que quisessem uma vida com Deus. Então, para estes, ele sabia que o seu sacrifício não seria em vão, como não tem sido. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o seu sangue, ele precisa ser valorizado, né? Porque aquele sangue puro foi derramado numa cruz. Ele foi derramado, irmãos, e ele precisa ser muito valorizado. Todo aquele sofrimento, todo aquele constrangimento que Jesus ele suportou, ele precisa ser recompensado. E é justamente o que nós vamos entender aqui no desenrolar da mensagem. Porque, irmãos, a mensagem é justamente preparada para a ocasião de hoje, uma mensagem exclusiva para o domingo, né? Domingo de Ramos, que antecede a Semana Santa, né?
E eu convido os irmãos para nós ouvirmos aqui esta mensagem preciosa, porque narra a história de Jesus deixada, pelos apóstolos e que chegou até os dias de hoje o nosso conhecimento. Então diz assim: Domingo de Ramos é celebrado no domingo que antecede a Páscoa. É a comemoração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um acontecimento da vida de Jesus mencionada nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nosso Senhor ressuscitou Lázaro, que já havia falecido há 4 dias. E a multidão que estava com Jesus, quando ouviu chamá-lo do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, davam testemunho a todas as pessoas. E precisamente por isto, a multidão foi-lhe ao seu encontro, por terem eles ouvido de Jesus, havia feito aquele maravilhoso milagre. Era por ocasião das principais festas judaicas, especialmente a Páscoa, que vinham participar em Jerusalém, a fim de prestarem um culto ao verdadeiro Deus. Até mesmo isto eram feito de regiões muito longínquas, outras nações, outros continentes, que vinham para a festa, e muitos deles queriam conhecer Jesus, porque haviam tomado conhecimento, irmãos, pelo grande milagre que ele realizou de ter ressuscitado a Lázaro. E na entrada triunfal do nosso Divino Mestre em Jerusalém, inclusive montado no jumento, as multidões que sabiam que ele, Jesus, estava a caminho de Jerusalém, eles cortavam ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras, para cobrir o chão onde Jesus iria passar. Como uma forma, irmãos, de reconhecimento, como uma forma de gratidão, como uma forma de respeito por Jesus, eles então cobriram ali a passagem onde Jesus iria passar com folhas, simbolizando o seu respeito por Jesus. O povo então aclamava em voz alta, dizendo assim: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Salve o Rei dos judeus. Hosana ao filho de Davi. Salve o Messias. E este dia, irmãos, daquele momento até hoje, é comemorado então o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa. Relembrando e celebramos a entrada triunfal de Jesus Cristo a Jerusalém, pouco antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. E assim Jesus entra triunfante em Jerusalém para realizar a última missão. Qual era? A última missão que Jesus realizou? Despertando no sacerdote e mestres da lei muita inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Pediram a Jesus para repreender o povo que clamava com alegria o nome de Jesus. E aí disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as pedras clamarão.
Daí em diante, começa então um outro trama para condenar Jesus à morte, levando falsos testemunhos para condená-lo à morte em cruz, que era, irmãos, a morte mais terrível, porque a pessoa crucificada ia morrendo aos poucos, sentindo muito sofrimento, sentindo muita dor. E foi justamente esta morte que foi imposta a Jesus, porque eles queriam de todas as formas fazê-lo sofrer, e levantando então falsos testemunhos, que Pilatos não viu em Jesus motivo algum para poder condená-lo. Jesus não tinha motivo nenhum, mas mesmo assim, irmãos, ele pediu para que aquela multidão então o condenasse. E o povo, aclamando Jesus, cheio de alegria e esperança, pois Jesus, o Messias, Salvador da humanidade, manifestava na terra a glória e o poder de Deus, ou seja, a esperança da vida eterna. Este acontecimento religioso nos relembra e nos convida a celebrar estes acontecimentos da vida de Jesus, que se entregou ao Pai como um cordeiro puro, perfeito, sem mancha alguma, para salvar-nos da escravidão do pecado e da morte. Então, irmãos, foi por isso que Jesus sofreu tanto. Foi por isso que ele se sujeitou a tudo aquilo, como eu falei há pouco, e preferiu passar por todo aquele constrangimento, né? Por toda aquela humilhação. Os irmãos, imaginem uma pessoa passando e suportando tudo aquilo que Jesus passou, todo aquele sofrimento de ter que carregar, irmãos, aquela cruz tão feia, de pés descalços, sendo chicoteado, apanhando. E como se não bastasse, irmãos, todo esse sofrimento, toda esta humilhação, como uma forma de aumentar ainda mais o seu sofrimento e uma forma de zombá-lo, porque havia os profetas e apóstolos anunciado que viria o Rei dos Reis. Então, como uma forma de zombá-lo, eles fizeram uma coroa de espinhos, colocaram ali sobre a cabeça de Jesus, zombando. Irmãos, e quando ele, sentindo sede, ele clamou: tenho sede, dai de me beber. Aqueles homens de coração duro molharam ali uma esponja com vinagre e passaram sobre os lábios de Jesus. Irmãos, ele passou por todo este sofrimento, humilhação. O que Jesus fez para merecer, irmãos, este sofrimento? Qual foi o pecado que ele cometeu? Nenhum. Então isto foi feito, irmãos, porque os homens estavam com seu coração duro, cheio de maldade. E ele precisou fazer este sacrifício para que o homem pudesse enxergar, pudesse entender, irmãos, que os céus é dos mansos e humildes. Então ele teve que deixar mão de toda a sua glória e passar por todo aquele constrangimento. A luta dele não foi em vão. A luta dele não é em vão, mas ela é muito preciosa. Ela é muito importante, irmãos, para todos os que querem ser de Deus, né? Então é um momento de fazermos a nossa reflexão, de fazermos o nosso exame de consciência. Momento propício, né? Que antecede a Semana Santa, o domingo de Páscoa.
como apostólico, nós precisamos fazer o exame da nossa consciência. Digo, irmãos, a respeito das nossas ações, não é? Da forma como nós temos se apresentado, da forma como nós temos agido e até como nós temos tratado o nosso semelhante, para que possamos analisar, irmãos, se tudo isso está dignificando, dando valor ao sacrifício de Jesus. Se tudo isso está, irmãos, de fato, valorizando cada gota de sangue que Jesus derramou naquela cruz por nossa causa. Se as nossas ações estão dando vida, né? Está dando valor, está dando importância a tudo que Jesus suportou por nossa causa. Então é um momento que antecede a Páscoa, onde nós precisamos fazer o nosso exame de consciência. Não é verdade? A respeito das nossas ações. Porque o mínimo, irmãos, que Jesus espera de nós, é o mínimo que Jesus espera do seu povo. É o mínimo que Ele espera da sua igreja. Porque, irmãos, foi por nossa causa que Ele se sujeitou, que Ele sofreu. Se Ele quisesse, irmãos, aqueles homens não tinham pegado Ele. Nunca tinham colocado as mãos nele. Ele tinha, eu digo tinha porque eu estou me fazendo referência quando Ele estava ainda no corpo físico. Ele tinha, irmãos, naquela ocasião todo o poder. Deus o concedeu todo o poder dos céus. E nós sabemos que o poder do mal não é maior do que o poder de Deus. Então, se Ele quisesse, Ele estaria entre nós até os dias de hoje. Mas Ele se sujeitou, Ele preferiu sofrer. Porque Ele sabia que o seu sofrimento ele seria importante. Ele sabia, irmãos, que a sua ressurreição seria valiosa. Domingo que vem, nós teremos a oportunidade de participarmos da Santa Comunhão. Comermos do seu corpo e bebermos do seu sangue. O mesmo corpo que Ele deu naquela cruz, o mesmo sangue que Ele derramou naquela cruz, Ele vai nos dar, irmãos, na Santa Comunhão. Então é por isso que é oportuno cada um fazer a sua reflexão. Fazer, irmãos, o seu exame. Ir lá no íntimo dos seus corações. Para ver, irmãos, se o que nós temos feito tem valorizado cada gota daquele sangue. Porque se não estiver, irmãos, nós precisamos consertar. E isso precisa ser feito hoje, né? Agora. Porque o amanhã nós não sabemos o que pode se dar. E se hoje for o último dia? Eu não sei. Ninguém sabe. Eu não estou colocando medo de ninguém, mas é verdade. Ontem é passado. E Deus, irmãos, Ele não deu ao ser humano o direito ou a oportunidade de poder voltar no passado, né? Seja para consertar alguma coisa que foi feita errado, ou seja para reavivar momentos alegres e felizes. Então passou, é passado, não tem mais como voltar. Irmãos, e o amanhã pertence a Deus, a ninguém mais. Por isso eu chamo os irmãos a fazermos uma reflexão. Agora, fazermos uma reflexão, um exame na nossa consciência. Porque Jesus, Ele deseja muito lhe dar o perdão. Para isto, é preciso haver o arrependimento. E o que nós precisamos fazer?
Nós precisamos deixar Jesus agir e transformar, né? E é justamente, irmãos, esta mensagem que nós vamos ouvir agora, que os irmãos vão cantar pelo coral. Jesus, deixe Ele agir e te transformar. Vamos observar, irmãos, a letra do hino, porque é uma mensagem cantada nos nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito. Então eu convido os irmãos a ouvir com muita atenção, com muita reverência, esta mensagem, porque Jesus é digno de receber, irmãos, o nosso respeito, não é verdade? De receber o nosso amor. Então vamos ouvir com muita atenção, irmãos, esta mensagem. De uma pessoa muito especial, que deixou uma linda história e fez a diferença na vida da humanidade. Ele veio trazer a esperança de um mundo melhor. Viveu de uma maneira tão diferente que se tornou a pessoa mais conhecida do mundo. A cidade que nasceu era desprezada. Sua profissão era humilde, não buscava ser o centro das atenções, não se autopromovia, nem se autoelogiava. Gostava de conviver com os desprovidos de valor social. Sua missão era salvar. Sua inteligência era ímpar. Seu comportamento fugiam aos padrões do intelecto humano. Se doava sem esperar nada em troca. Era amável, compreensível, mesmo quando corrigia e repreendia alguém. Em um de seus ensinamentos ele disse: tudo é possível àquele que crê. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estou falando de Jesus, o Senhor da vida, o Rei dos reis, o Mestre do amor e da sensibilidade. Homem simples, seguro, extremamente atencioso, educado, amoroso e companheiro. Esse alguém que estou falando é especialista em transformar os corações humanos. Por isso disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, encontrarei a casa e com ele cearei e ele comigo. Quantas vezes Jesus estendeu a sua mão, quis tocar teu coração para mostrar o seu amor. Quantas vezes ao teu lado ele andou,
palavras lindas te falou e seus milagres te mostrou, realizando um dos maiores milagres a pedido de Marta e Maria. Jesus, diante da multidão, pediu: removam a pedra. Surpreendendo a todos que ali estavam, ordenou a Lázaro: venha, venha para a vida. Jesus quer te salvar, Ele só quer te ajudar. Você que espera uma transformação em sua vida, seja perseverante e corajoso. Peça a Jesus sabedoria. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora de Deus não é nossa hora. Peça com fé ao profeta irmão Aldo, ele conhece sua casa, suas fraquezas e sua vida. Conhece o nosso labutar, viveu e lutou aqui na terra, preparou um povo forte e vencedor. Jesus quer te salvar, Ele só quer te ajudar. Espera em sua vida uma decisão.
Deixe-lhe agir e te transformar. Tire a pedra do teu coração, que lhe faz ter dúvidas, medos e problemas emocionais. Oh, meus irmãos, vamos anunciar ao mundo que Jesus já voltou. A promessa do Consolador se cumpre na Igreja Apostólica. Jesus, deixe-lhe agir e te transformar. Amém. Irmãos, eu agradeço mais uma vez a todos pela presença de cada um, pelo seu respeito, pela sua atenção. Agradeço aos irmãos do coral, a toda a igreja, pela presença, aos obreiros. E aviso novamente, nós teremos aqui na congregação de Goiânia, domingo 17 de abril, uma reunião especial, e em comemoração à Páscoa, e teremos o sacramento da Santa Comunhão, que se dará início às 18 horas. Todos estão convidados, façam o seu esforço, não deixem de participar, porque Jesus, irmãos, Ele merece, Merece a presença de todos nós aqui nesta reunião. Muito obrigado. Por gentileza, aqueles que puderem, coloquem-se em pé. E em sentido de reverência, como ato de respeito, nós iremos fazer a nossa oração, o que deve ser feito com muito respeito, com muita reverência, Porque é o momento que nós estamos diante de Deus e eles estão prontos, Ele, Deus e os seus santos, para ouvir as suas necessidades. Por favor, todos de cabeças curvadas, olhos fechados para não se distrair com nada. Mãos estendidas aos céus como ato de temor a Deus. Desta forma nós vamos fazer a nossa oração. Ó bondoso Deus, querido e eterno Pai, nós chegamos ao final da nossa santa reunião desta noite. E muito agradecido, ó Pai, pela oportunidade que nós tivemos, até pela mensagem que nós ouvimos, pelo conselho
que o Senhor nos deu também, através das mensagens cantadas, que são mensagens de valor muito grande para o nosso espírito, né? Para a nossa aproximação de Teu reino, Pai. E é justamente por ter tido esta oportunidade de aqui estar nesta noite, é que muito nós agradecemos a Ti, Pai. E agradecemos também muito, imensamente a Jesus, pelo sofrimento dEle, pelo Seu sacrifício, Mestre, por ter suportado tudo aquilo sem falar nada. Muito nós agradecemos, Jesus bendito, pelo sangue que o Senhor derramou por nossa causa, pelo corpo santo que o Senhor nos deu em uma cruz. Como Tu disse mesmo, todos os que crerem em mim não morrerão, mas passarão da morte para a vida. E nós temos, Mestre, esta certeza, nós temos esta fé de que todos os que creem em Ti não morrerão, mesmo que a morte do corpo material venha acontecer. E aqui estando, Mestre, diante deste altar, nós não só agradecemos a Ti, a Deus, mas também a Tua Mãe, Virgem Maria, porque tudo fez para que o Senhor pudesse vir à terra, e muito lutou após o Senhor ter cumprido o seu ministério, para que Teu nome não fosse esquecido. E muito agradecemos também a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que muito nos ensinaram a darmos valor ao Teu sacrifício, à Tua ressurreição e aos exemplos, Jesus, que Tu deixou a nós. Por isso, neste momento, aqui estão os Teus filhos, diante deste altar, cada um fazendo as suas petições, cada um apresentando nesta hora os seus clamores. E eu não conheço a luta de nenhum, não sei o que irão receber, não sei o que pede. Por isso eu quero pedir por eles e por estes que os nomes aqui estão nesta carta de pedir oração. Me lembro daqueles que estão, às vezes, no leito de hospital, passando por uma luta muito grande, às vezes até desenganado pela medicina. Outros passando por uma luta terrível no trabalho, às vezes no lar, na família, ou nos estudos. Não sei o que eles estão passando. Por isso, irmãos, recebam neste momento a graça e a bênção do nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E se porventura não receberem assim de imediato, não duvidem, não se entristeça, não se esmoreça, não negue a sua fé. Porque Jesus disse, faça a tua parte que eu te ajudarei. Tenham esta certeza, irmãos, tenham esta fé. Por tudo, Vó Rosa, nossa gratidão sincera Senhora, ao Santo Irmão Aldo, à Virgem Maria, a Jesus e ao nosso bondoso e eterno Deus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor para todos e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.